Plot Point, 3 dicas para pontos de virada com reviravoltas impactantes. Continue vendo esse vídeo se você quer entender melhor o conceito de Plot Point e a sua função na narrativa, aprender a usar o foreshadowing de uma maneira eficaz para surpreender os seus leitores, descobrir como criar conexões inesperadas que enriquecem a trama e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa, ou seja, como escrever melhor as suas histórias. E eu estou falando de uma oportunidade totalmente gratuita, ok? Ficou interessada? É muito fácil. Basta dar o seu like aqui nesse vídeo e depois se inscrever no canal que você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Posso contar com o seu like e a sua inscrição? Então bora para o nosso vídeo de hoje. Vamos começar respondendo a pergunta: o que é plot point? Sabe aquele momento em uma história que tudo muda? Quando uma revelação bombástica acontece ou algo inesperado vira o jogo? Isso é um plot point. Ele é essencial na estrutura de qualquer narrativa, porque é o que mantém você, leitor, grudado na história, ansioso para saber o que vem a seguir. Vou pegar um exemplo que eu gosto muito do filme Poderoso Chefão, do livro também, né? Lembra da cena em que o Michael Corleone, até então um cara de fora do negócio da família, decide assassinar o Solosso e o capitão da polícia? Esse é um plot point clássico. Ele muda a trajetória do Michael e afeta toda a história. Antes, ele era só um espectador. Depois, ele mergulha de cabeça no mundo da máfia. E esse é o poder de um plot point bem colocado. Ele redefine os personagens e a direção da história. Agora pensa em O Clube da Luta. A revelação de que o Tyler Durden e o narrador são a mesma pessoa é um plot point que vira tudo de cabeça para baixo. Até aquele momento, você acredita que você está acompanhando a história de dois personagens distintos. E quando essa verdade é revelada, você é forçado a reinterpretar tudo que você viu antes. É o tipo de plot point que não só surpreende, mas também faz você querer assistir ou ler tudo de novo com essa perspectiva. E não só as grandes reviravoltas que contam, tá? Não são só elas. No livro, né, A Culpa é das Estrelas, quando a Hazel e o Gus eles recebem a notícia de que vão para Amsterdã encontrar o autor favorito dela, isso também é um plot point. Ele muda o cenário, dá novos desafios aos personagens e renova o nosso interesse na história. Esse exemplo mostra que plot points não precisam ser somente grandes reviravoltas ou revelações chocantes. Eles podem ser simples mudanças que levam a história para uma nova direção. Mas por que isso é importante para você, aspirante a escritor, né? Porque entender e usar plot points de uma forma eficaz é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Eles são o coração da sua história. E se colocados corretamente, eles mantêm o leitor engajado, ansioso e, o mais importante, surpreso. E aí? Ficou curioso para saber como você pode aplicar isso na sua própria escrita? Então, no próximo tópico, a gente vai mergulhar em técnicas específicas que vão te ajudar a criar plot points incríveis. Mas antes, me conta nos comentários aí qual foi o plot point em um livro ou um filme que mais te surpreendeu. Comenta aí que depois eu quero dar uma olhada, ok? Dica número 1. Foreshadowing inteligente. Sabe quando você está lendo um livro ou assistindo a um filme e de repente uma pequena cena ou um diálogo aparentemente sem importância se torna a chave para poder entender tudo? Isso é o que a gente chama de foreshadowing inteligente. É como o autor dá uma piscadela para você dizendo: fique atento, isso é importante, sem estragar a surpresa. Eu vou dar um exemplo clássico: O Sexto Sentido. Durante o filme, várias dicas são jogadas aqui e ali, sugerindo a verdade sobre o personagem do Bruce Willis. Quando a grande revelação acontece, você se dá conta de que todas aquelas pistas estavam lá desde o começo. E esse é o poder do foreshadowing bem feito. Ele prepara o terreno para os plot points sem entregar o jogo logo de cara.
Outro exemplo fantástico, né, o já citado Clube da Luta. Tem várias pistas espalhadas ao longo do livro e do filme, indicando a verdadeira natureza da relação entre o narrador e entre o Tyler Durden. Quando você revê o filme sabendo o final, essas pistas fazem todo sentido. Mas na primeira vez elas são meio sutis o suficiente para não estragar a surpresa. Agora, como você pode usar isso na sua história? A chave é o equilíbrio. Você não quer ser tão óbvio que todo mundo adivinhe o final antes da hora. Mas você também não quer ser tão sutil que ninguém perceba as dicas, né? Uma boa estratégia é colocar várias pequenas pistas ao longo da história. Algumas podem ser mais diretas, outras mais disfarçadas. Assim, quando o plot point chegar, os seus leitores vão ter aquele momento "ah!", onde tudo faz sentido, mas ainda vão ser surpreendidos. E aí, ficou com vontade de experimentar isso na sua próxima história? No próximo tópico a gente vai falar sobre como você pode surpreender os seus leitores com um elemento inesperado que vira a trama de cabeça para baixo. Então continua aqui comigo. Dica 2, elemento surpresa. Mas calma. Como usar isso, né? Você já teve um ponto da sua história onde tudo parece estar indo bem, mas falta aquele algo a mais? É aí que entra o elemento surpresa. Como aquele momento em que do nada alguém entra com uma arma em cena. Isso foi um truque famoso usado pelo Raymond Chandler, né, um mestre das histórias de detetive. Ele sabia que uma reviravolta inesperada podia mudar completamente a energia de uma história. Por exemplo, em O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, eu sempre erro esse nome, a revelação do caso entre a Daisy e o Gatsby é um elemento surpresa que altera drasticamente a dinâmica entre os personagens e até impulsiona a história para uma conclusão trágica. Ou pense em Game of Thrones, né, onde a constante ameaça de morte súbita dos personagens principais mantém você sempre na ponta da cadeira esperando, né, pelo que vai acontecer. E essas surpresas são como um choque elétrico na narrativa, despertando tanto os personagens quanto os leitores. Mas aqui vai um alerta. Usar esse recurso requer cuidado. Se alguém entra com uma arma na história e isso não combina com o resto da trama, ou se parece algo colocado só para agitar as coisas, os leitores vão perceber. Eles vão sentir que é meio forçado. O segredo está em fazer com que, mesmo sendo uma surpresa, esse elemento ainda faça sentido dentro do mundo que você criou. Outro ponto importante é a forma como esse elemento surpresa afeta os seus personagens. Ele precisa mudar algo para eles, seja uma mudança interna ou um novo desafio externo. Não é só sobre surpreender o leitor, é sobre usar essa surpresa para poder desenvolver ainda mais a sua história. E aqui vai uma dica extra. Não tenha medo de ser ousado. Às vezes, o elemento surpresa pode ser algo pequeno, como uma revelação pessoal, ou uma coisa grandiosa, como uma traição inesperada. O importante é que ele traga nova vida para sua história e mantenha os seus leitores adivinhando, né, interessados nisso, né? Então, o que você acha? Você já tem ideias de como incorporar um elemento surpresa na sua próxima história? No próximo tópico, vamos explorar uma técnica que pode unir todas as pontas da sua trama de maneiras que você nem imagina. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo e valioso para você aprimorar as suas habilidades de escrita. Dica número 3. Conexões inesperadas. Sabe quando você descobre que dois personagens têm uma ligação que você jamais imaginaria? Ou quando um evento aparentemente isolado se revela, né, fundamental para o desenrolar da trama? Isso é criar conexões inesperadas. E quando bem feito, pode ser um dos elementos mais impactantes da sua história. Vamos pensar no livro O Iluminado, do Stephen King. Ao longo do livro, várias pistas são dadas sobre o passado do hotel e como isso se conecta com o presente dos personagens. Quando essas ligações se tornam claras,
a história ganha uma nova camada de profundidade e terror. E é uma revelação que muda totalmente a forma como você vê tudo o que aconteceu até ali. Outro exemplo fascinante, bastante conhecido na nossa cultura brasileira, é encontrado no livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Nessa obra, a gente segue a jornada do Reobaldo, né, um jagunço que narra sua vida no sertão brasileiro, mas a revelação de que Diadorim, né, o seu grande amigo e companheiro de lutas, é na verdade uma mulher disfarçada, muda completamente a percepção do Reobaldo. E também do leitor, né, sobre a natureza do relacionamento, os temas do amor, da identidade e da lealdade. E essa reviravolta surpreendente transforma a compreensão do leitor sobre os eventos anteriores da história e ainda ressalta, né, o talento do Guimarães Rosa em criar uma narrativa rica e multifacetada. Mas como você pode usar isso na sua escrita? A chave é você tecer essas conexões de uma forma sutil, de uma forma orgânica. Não é só jogar uma reviravolta na história e sem mais nem menos esperar que isso funcione. Essas conexões, elas precisam fazer sentido dentro do universo da história que você criou. Elas devem ser surpreendentes, sim, mas também críveis dentro do contexto da sua narrativa. Por exemplo, se você está escrevendo um romance e decide que dois personagens distantes na história são, na verdade, irmãos separados, isso precisa ser algo que, ao olhar para trás, faz sentido. Deve haver pequenas pistas, comportamentos ou situações que, quando reveladas as conexões, façam o leitor pensar: como que eu não vi isso antes? E essas conexões também são uma ótima forma de dar profundidade aos seus personagens. Porque ao revelar uma nova faceta do seu personagem, mudar a dinâmica entre eles e até mesmo alterar o rumo da história, você precisa se lembrar também que sutileza é essencial. Você não quer surpreender o seu leitor, ou melhor dizendo, você quer surpreender ele, mas não confundir ele. Então, agora que você conhece o poder dessas conexões inesperadas, como você vai usá-las na sua história? No próximo tópico, a gente vai falar sobre algo que vai te ajudar a amarrar todas essas técnicas juntas, criando uma narrativa ainda mais envolvente e surpreendente. Vamos para um exercício prático. Exercício prático para criar uma reviravolta no leitor. Vamos colocar a mão na massa e criar juntos uma reviravolta de tirar o fôlego. Eu vou te dar um cenário básico e eu quero que você use a sua criatividade para adicionar um foreshadowing, que é essa antecipação, essas pequenas pistas que estão plantadas ali para a virada, um elemento surpresa e uma conexão inesperada. Isso vai te ajudar a praticar o que você aprendeu e ver como essas técnicas podem transformar uma história simples em algo extraordinário. Imagina a seguinte cena. Um detetive está investigando um caso de desaparecimento em uma pequena cidade. A vítima é uma jovem popular e querida na comunidade. Todos estão chocados, não tem pistas claras sobre o que aconteceu. Agora é a sua vez de adicionar camadas a essa história. Primeiro, foreshadowing. Pensa em algo no início da história que possa parecer insignificante, mas que mais tarde revele a sua importância. Pode ser um objeto encontrado na cena do crime, uma frase dita por um personagem secundário, ou até um comportamento estranho da vítima dias antes do seu desaparecimento. Depois, o elemento surpresa. Aqui é onde você balança as coisas, tá? Talvez um novo suspeito entre em cena de uma forma dramática, ou uma evidência inesperada seja descoberto, mudando completamente o rumo da investigação. Lembre-se, esse elemento deve ser chocante, mas ainda fazer sentido dentro da história. Por fim, a conexão inesperada revela uma ligação surpreendente entre personagens ou eventos. Talvez o detetive descubra que ele tem um vínculo pessoal com a vítima, ou que o caso está relacionado a um crime antigo não resolvido. E essa conexão deve adicionar profundidade à história e aos personagens. Agora é com você. Use essas técnicas para criar uma reviravolta que deixa o leitor sem fôlego e
Conta aí pra mim como que você vai resolver esse exercício, tá? Qual que é a sua ideia? Compartilhe nos comentários como você transformaria essa história comum em algo inesquecível. E se você gosta de desafios de escrita, eu tenho um canal no Telegram onde a gente criou um espaço super bacana para lançar desafios de escrita, onde eu compartilho dicas. Você ainda pode interagir com outros escritores. Para acessar esse canal, clique no link que está na descrição, porque é totalmente gratuito. Pronto. A gente acabou de explorar juntos aí as 3 dicas para pontos de virada com reviravoltas impactantes que podem transformar completamente as suas histórias. Falamos sobre como o foreshadowing inteligente prepara o terreno para surpresas futuras, a importância de introduzir elementos surpresa para revitalizar a narrativa e como revelar conexões inesperadas entre personagens ou eventos e como isso pode mudar totalmente a percepção do leitor sobre a sua história. Mas criar plot points memoráveis é apenas uma das habilidades que você, escritor, pode desenvolver. No meu próximo vídeo a gente vai mergulhar em um tema fascinante, cheio de possibilidades, que é equilíbrio e poder, como dar superpoderes únicos aos seus personagens. Vamos explorar aí como equilibrar a narrativa ao introduzir elementos sobrenaturais ou super-humanos, garantindo que os seus personagens sejam tanto poderosos quanto críveis e relacionáveis. Então, se você está ansioso aí para descobrir como criar personagens com habilidades extraordinárias sem perder o equilíbrio da história, esse próximo vídeo é para você. Vamos juntos descobrir aí como dar vida a personagens que não só capturam a imaginação dos leitores, mas também mantêm a coerência e profundidade na sua narrativa. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora, inscreve-se aqui, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder as dicas que estão por vir. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai continuar explorando a nossa aventura literária e fascinante do mundo dos superpoderes. Até lá!